Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer um pouco desse desenho que eu estou fazendo, que já estava parado aqui há alguns meses e estou retomando ele. No vídeo de hoje eu vou fazer a textura da pele aqui em volta do olho. Então nos vídeos anteriores a gente fez aqui a sobrancelha, o olho e agora vamos começar esse preenchimento da pele. Repara que aí no começo eu já começo fazendo esses movimentos circulares para deixar esse efeito de carocinhos, esse efeito de textura já na primeira passada de lápis. Eu não quero deixar um efeito totalmente liso, porque isso demandaria mais tempo, mais trabalho mesmo ali por cima para ir trazendo esse efeito de poros. Então nesse caso aqui, eu já estou fazendo essa primeira aplicação, essa primeira camada, fazendo esses movimentos meio circulares, essas batidinhas do lápis. Eu estou usando um lápis H com a ponta levemente gasta para não ficar aqueles riscos muito definidos do lápis. Nesse momento agora eu já começo a usar o 2B e esse desenho eu estou fazendo no papel Fabriano 4L. É um papel que já usei bastante, ultimamente não tenho usado tanto, estou usando mais o Lana Bristol. Os últimos desenhos que eu fiz, a maioria deles foram feitos no Lana Bristol. E ao longo do vídeo eu vou falando um pouco sobre essa minha experiência em relação ao Fabriano 4L com o Lana Bristol. Então aqui usando o 2B, repara que eu já consigo atingir tons um pouco mais escuros. Aqui eu vou preenchendo um pouco mais liso mesmo, alguns lugares que eu vejo que está ficando muito liso, eu dou umas batidinhas de leve com o lápis para ir formando esse efeito meio granulado. E agora eu peguei um lápis da Faber-Castell, o Super Soft Black. É um lápis bem barato, bem simples, que você encontra em qualquer papelaria. E eu fiquei surpreso com a qualidade desse lápis, há alguns desenhos atrás que eu fiz. E ele é bem escuro, só que ele tem uma mina mais firme. E para você chegar nas tonalidades mais escuras, você tem que forçar um pouco mais. E isso faz o grafite impregnar de forma mais interessante no papel. Enquanto se a gente usar um lápis muito macio, muito escuro, igual 6B, 8B, ele fica muito por cima ali, muito superficial, e depois que você passa o pincel, o esfuminho, ele acaba tirando todo o efeito de textura que foi trabalhado antes. Agora eu estou passando um pincel de maquiagem, um pincel bem macio. Então repara que eu não passei o esfuminho e nem lenço de papel. Passei apenas o pincel para preservar um pouco dessa textura. É claro que um pouco se perde, essa é uma das características desse papel, o Fabriano 4L, ele é bem macio e ele espalha com muita facilidade. Então os efeitos de textura, se não ficar bem marcados, quando a gente espalha, eles acabam praticamente desaparecendo. Então essa é uma diferença aí em relação ao Lana Bristol. No Lana, ele preserva um pouco mais. É um pouquinho mais chatinho de trabalhar. O Fabriano ele é um pouco mais fácil, só que nessa questão de preservar a textura, eu prefiro o Lana Bristol. Agora repara que nessa parte ali, ó, do brilho, eu já deixei um degradê de brilho, só que ao passar o pincel fica um pouquinho esfumado ainda. E agora eu venho com a borracha elétrica fazendo pontinhos de brilho, que nessa parte da textura ali tem um brilho bem evidente e esses pontinhos bem marcantes mesmo. E essa borracha elétrica, ela possibilita deixar esses pontinhos bem brancos. Agora eu vou dando umas batidinhas com a borracha Mono Zero da Tombow, em cima mesmo de onde eu passei a elétrica, para quebrar um pouco, deixar um efeito mais natural, não ficar esses pontos muito soltos, né, espaçados ali. Então faz um preenchimento e um degradê também nessas passagens. Então repara que nesse momento aí, ó, a passagem da parte mais clara para a escura começa a ficar um pouco mais suave conforme eu vou batendo a borracha. Depois eu posso voltar com o lápis H, com a ponta chanfrada ainda, retocando alguns lugares, corrigindo esse padrão de textura, que apesar de ser bem sutil, ainda tem que ter um cuidado de deixar ele
não uniforme, uniforme seria a palavra, mas não que seja totalmente idêntico, um padrão totalmente uniforme. Ele tem uma irregularidade, cada pólio não precisa ficar idêntico ao outro, mas tem que ter uma uniformidade de padrão, assim, não pode ficar um lugar muito liso, outro lugar muito marcado. E ali eu vi que ficou um pouquinho escuro, então eu venho com a borracha limpa-tipos, dando umas batidinhas bem em cima das partes que ficaram escuras, para ir controlando essa transição aí. Então é sempre essa sutileza, digamos, né? Esse cuidado de deixar as coisas o mais suave possível. Aqui eu estou usando o lápis 2B de novo, para retocar um pouquinho da textura e deixar um tom um pouquinho mais escuro também. Sempre nesse movimento meio circular para preservar esse padrão aí. E eu uso o pincel para não perder esse efeito. A parte de baixo é a mesma coisa, estou fazendo aqui com lápis HB. Esses lápis são da marca Tombow e eles são um pouco escuros. E a gente não deve se apegar muito à graduação, tipo acostumar a fazer com uma certa graduação. Isso depende muito da marca do lápis e do papel que você está usando. Por exemplo, aqui o HB, ele chega numa tonalidade que o Lana Bristol já chegaria em outra tonalidade. Então cada papel se comporta de maneira diferente em relação ao lápis usado. Aqui eu já estou usando o lápis H, essa transição para o brilho, e sempre mantendo esse padrão. Veja que são umas batidinhas meio giratórias ali, para formar esse aspecto de carocinhos, né? Esse é um pincel um pouquinho mais fino, pincel artístico normal, pelo sintético mesmo. Eu cortei as cerdas dele pela metade para ficar um pouco mais firme. E assim a gente consegue ter um pouco mais de controle para esfumar nos lugares certos. Cada pequeno reparo desse no preenchimento tem que ter cuidado de manter a forma da textura. Então eu não vou simplesmente passando o lápis de qualquer maneira. Eu tenho que ir passando com o mesmo efeito da textura, com essas batidinhas, com essas passadas meio circulares. Em alguns pontos depois que eu vejo que ficou um pouquinho escuro, é só vir com a borracha modelada ali, com a ponta bem fina, dando umas batidinhas bem pontuais para clarear nesses pontos específicos aí. Nessa parte eu vou trabalhar um pouquinho alguns pontos de brilho que eu vejo na textura, e como é uma área que já está um pouco escura e eu passei bastante o pincel, impregnou demais o grafite ali no papel e eu não consigo... Parece que a borracha não pega tão bem assim no papel, sabe? E isso também é uma característica do papel, que apesar de ser muito bom para trabalhar com a borracha, o Fabriano 4L, ainda eu prefiro o Lana Bristol para trabalhar com a borracha. Eu acho que ele obedece um pouquinho mais ainda. Agora eu venho com o lápis 2H, com a ponta chanfrada também, e venho fazendo essas pequenas correções onde foi batida a borracha ali, para deixar um acabamento um pouquinho mais suave. Às vezes a borracha apaga de uma forma meio rústica e fica meio estranho, né? Então eu venho corrigindo o formato ali dos pontinhos de luz para deixar eles um pouco mais suaves. E também nesse processo eu vou diminuindo alguns pontos de brilho, e conforme a gente diminui eles, aqueles que sobra fica mais evidente. E aqui eu já vou passar o lápis 2B por cima ali para diminuir mesmo esses brilhos
porque essa é uma área que tem mais sombra. Veja que é um processo de camadas, não pode ter pressa. A gente começa esboçando ali o efeito, depois volta escurecendo se for preciso, já vai deixando a transição nas partes claras bem suave, todo o cuidado na hora de passar o lápis, cuidado na hora de passar o papel, cuidado na hora de passar, de bater a borracha também. Então, é essa série de fatores aí que vai contribuir para um efeito legal, né? Um resultado legal no final. Aqui eu estou fazendo umas manchinhas da pele, uma pinta que ela tem ali bem marcante, e agora eu vou refinando com o esfuminho. Esse é o esfuminho número 1, bem fininho, e ele é bem interessante para trabalhar detalhes assim bem pequenos. Talvez na imagem aí, na tela esses detalhes fiquem até grandes, porque eu dei um zoom aqui bem grande na imagem, mas o desenho real, essa partezinha é muito pequena. Então esses carocinhos, esses detalhes do poros da pele são realmente muito pequenos. Aqui eu já começo aplicando uma camada na beirada do rosto, na lateral do rosto aqui. E essa é uma parte que tem bastante luz, só que a beirada fica com um pouco mais de sombra, criando ali um aspecto de volume, né? E aqui eu estou passando o esfuminho bem macio da Derwent e um lado mais sujo dele para não clarear demais. Eu quero preservar esse tom mais escuro, depois eu viro usando o lado mais limpo do esfuminho para esfumar a parte mais de dentro ali. Aqui com lápis HB, escurecendo um pouquinho mais a parte de baixo do olho e já fazendo um preenchimento bem clarinho, bem sutil mesmo, para a gente ir trabalhando a textura da pele nessa região de brilho. Aqui é um sombreamento liso mesmo, só para ter uma camada de grafite ali bem suave. E agora eu vou passar o lenço pela primeira vez nesse desenho, né? E eu reparo que esse papel Fabriano 4L, ele espalha demais, como eu disse no começo, ele acaba perdendo o efeito de textura que foi feito. Até os pontinhos que eu fiz ali com o lápis das pintas, das sardas, né? Acaba desaparecendo. Então, é uma vantagem e desvantagem. A vantagem de espalhar rápido e fácil, que você aplica algumas camadas ali de lápis e com lenço de papel você consegue espalhar com bastante tranquilidade. Mas quando a gente está trabalhando detalhes, isso não é tão interessante, porque a gente faz um trabalho ali com lápis, depois na hora de esfumar ele acaba se perdendo. Então eu diria que o papel Fabriano é um dos melhores papéis para se trabalhar assim. Eu já experimentei vários e esse é um dos papéis mais gostosos de trabalhar. Só que não diria que é o melhor, isso é muito relativo. Eu diria que o melhor papel é aquele que você mais usa. Se você usar demais o Lana Bristol, você vai se adaptar a ele e vai gostar bastante dele. Se você usar demais o Honeymoon Nostalgia, é um outro papel excelente também, você vai gostar dele. Assim também com o Canson ou qualquer outro tipo de papel. Você acaba se adaptando às características daquele papel. Aqui, como ficou muito liso, eu volto a trabalhar um pouquinho da textura. Antes eu dei umas batidinhas com o esfuminho para fazer uns pequenos pontos de sombra bem sutil mesmo. E agora com o lápis vou fazendo esse efeito um pouquinho mais granulado na textura da pele ali. Dessa vez eu vou usar apenas o pincel para não perder esse efeito.
veja que eu mantenho a ponta do lápis meio gasta mesmo. Assim a gente consegue produzir um efeito mais suave, sem aquele risco, aquele ponto seco no desenho. Agora eu vou fazer o mesmo processo da parte de cima ali, dando essas batidinhas com a borracha elétrica. É uma borracha giratória e eu consigo fazer esses pontinhos de luz bem brilhantes. Mesmo numa parte clara como essa, ainda é possível ver esses pontinhos de luz. Então eu faço todo esse preenchimento ali na parte mais clara com ela. Depois eu venho trabalhando, dando essas batidinhas com a borracha Mano Zero da Tombow para suavizar as passagens ali da parte mais escura para a parte de brilho. Dessa forma a gente vai deixando um aspecto mais natural, né? São detalhes muito sutis que só quem observar com atenção vai reparar no desenho, mas que eu particularmente gosto bastante de me dedicar a esses detalhes sutis mesmo, que causam um efeito bem mais realista no final do desenho. E quando a gente exagera na expressão ali, nos detalhes, na textura, fica aquela coisa forçada, sabe? Aí acaba não ficando tão natural. Tô fazendo o mesmo processo ali de retoques, né? Primeiro com lápis, alguns pontos que a borracha bateu de forma irregular, corrigindo com lápis H. Depois com a borracha limpa-tipos, tirando alguns pontinhos mais escuros e finalizando com o pincel. E aí já vai ficando pronta essa parte aí da pele em volta do olho. E é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado. E no próximo vídeo a gente continua então esse desenho. Até mais, abraço.